Um dia depois da eliminação no Campeonato Paulista, o São Paulo registrou um novo contrato do lateral direito Natan, que retornou de empréstimo do Coritiba e atuou como titular na reta final da campanha tricolor na competição estadual. O novo compromisso do ala, válido até 31 de dezembro de 2024, foi publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Natan atuou em 6 partidas do São Paulo no Paulistão e atuou como titular na segunda-feira diante do Água Santa, em jogo que decretou a eliminação tricolor do Paulistão. O lateral assumiu a posição depois de Rogério Ceni enfrentar problemas com lesões de jogadores na posição. O titular, Igor Vinícius, vem sofrendo com uma pubalgia e pode precisar até de cirurgia. Rafinha, por outro lado, tem uma lesão no tornozelo esquerdo e está fora há mais de 2 meses. Orejuela, terceira opção, se machucou na reta final da primeira fase do estadual e só retornou na partida contra o Botafogo na semana passada. Contra o Água Santa, o colombiano permaneceu no banco. O São Paulo assinou o contrato profissional do primeiro jogador nascido em 2007 do clube, Igor Felisberto. O acordo firmado no fim de semana passado com o lateral direito prevê uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 339 milhões de reais. Vamos aos pontos. Igor assinou um vínculo de 3 anos, válido até março de 2026. O garoto de 16 anos fez aniversário no dia 7 de março e é visto como um potencial reforço para o time sub-20 do São Paulo no futuro. O lateral tem como característica ser ofensivo, buscar um 1 contra 1 e eficiência para fechar os lados da linha defensiva. O jogador foi para o São Paulo em 2018, quando acabou aprovado após uma avaliação. Ele passou a morar no alojamento do CT de Cotia da base em 2021. Marcos Paulo foi um dos reforços do São Paulo para a temporada de 2023. O atacante chegou ao Morumbi com grandes expectativas após não conseguir se firmar no Atlético de Madrid da Espanha. Mas, passados os primeiros meses do ano, o atleta também não ganhou espaço sob o comando de Rogério Ceni e parece bastante insatisfeito com isso. Passada a eliminação para a Água Santa, alguns torcedores comentaram nas fotos de Marcos Paulo em uma rede social manifestando a insatisfação pelo fato de o técnico Rogério Ceni não colocá-lo em campo. Um desses torcedores, inclusive, recomendou a Marcos Paulo que saia do São Paulo caso queira ter mais oportunidades. Marcos Paulo curtiu o comentário feito pelo torcedor e também fez uma postagem enigmática acompanhada de uma música com a seguinte letra, abre aspas, "Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa", fecha aspas. Rogério Ceni foi questionado sobre a falta de oportunidades de Marcos Paulo no time do São Paulo e não titubeou para dar sua versão dos fatos, abre aspas. Marcos Paulo treina tecnicamente muito bem, com uma intensidade um pouco abaixo. O Caio Paulista também não treina mal, o Erisson não treina mal. Ele era uma opção. Em um jogo mais pegado, firme, as escolhas foram feitas de maneira correta. As opções que tínhamos no banco foram usadas da maneira que podíamos, fecha aspas, comentou Ceni. De acordo com informações do jornalista Thiago Fernandes, Marcos Paulo foi procurado pela diretoria do São Paulo para explicar as curtidas a 2 postagens no Instagram em que o técnico Rogério Ceni recebia críticas de torcedores. O atacante de 22 anos se justificou e pediu desculpas ao departamento de futebol pelo que considerou um mal-entendido. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho foi o responsável por cobrar uma explicação do atleta. Em uma reunião na última terça-feira, dia 15, o dirigente pediu que o atleta esclarecesse o episódio. Marcos Paulo se justificou, disse que não tinha intenção de criticar ou alfinetar o técnico Rogério Ceni e pediu desculpas ao comandante. O atacante prometeu evitar novas polêmicas extra-campo, mesmo que siga sem receber oportunidades. E a vida de Arboleda não está fácil. A Justiça entrou com pedido de bloqueio no valor de 4,9 milhões de reais da conta do zagueiro do São Paulo. A medida foi determinada após um descumprimento de contrato com uma empresa de marketing esportivo que administrava a carreira do atleta. A informação foi adiantada pelo portal Metrópolis, mas o lance acessou a plataforma Jus Brasil e verificou a existência do andamento do processo. Ao que tudo indica, a empresa de marketing esportivo Eurofoods foi contratada pelo equatoriano em 2020. Entretanto, o zagueiro descumpriu uma das cláusulas do contrato ao utilizar um outro agente para seu processo de renovação com o tricolor paulista, que aconteceu em dezembro de 2021. A multa, caso algo assim acontecesse, girava em torno de 3 milhões de reais
mas foi ajustado após correções monetárias e juros. Porém, ao tentar este bloqueio, teria sido constatado que não havia nenhum dinheiro na conta do jogador. Ao acessar o processo, ele é descrito na classe de busca e apreensão em alienação fiduciária, ou seja, para ter certeza que esta dívida seria paga, foi exigido o bloqueio da conta de Arboleda. Com a falta de pagamento, ele foi movido para a classe de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Assim, ao que tudo indica, a empresa pretende obter 30% da penhora da sua remuneração. O meia-atacante Galopo, do São Paulo, teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O atacante passou por exames que constataram um grave problema do goleador tricolor na temporada. Galopo se machucou no início da partida contra o Água Santa. O clube não trabalha com previsão para retorno, porém Galopo deve no mínimo ficar 6 meses afastado das atividades no CT da Barra Funda. O caso do argentino obriga a intervenção cirúrgica a ser realizada nos próximos dias. A lesão de Galopo se assemelha com a de Ferrarese. O São Paulo ainda corre o risco de perder o Wellington por um período. O lateral esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e vai passar por mais exames para ver o procedimento que será feito. Após construir uma sequência de 4 vitórias, o basquete tricolor voltou a sofrer um revés pelo NBB na última terça-feira, dia 14. Fora de casa, o time de Bruno Mortari foi derrotado pelo Minas por 87-76. O duelo começou com os dois times demonstrando poder ofensivo e o primeiro período terminou em 21-19 para os mineiros. No segundo quarto, o time da casa fez 22-14. O melhor momento do tricolor na partida foi o terceiro quarto, quando a equipe fez 25-17, deixando os adversários com apenas 2 pontos na frente. No período final, o Minas voltou a abrir vantagem, fazendo 27-18. O São Paulo volta a atuar pelo NBB no dia 30, quinta-feira, às 19h15, quando visita o São José. O salve de hoje vai para Fábio Araújo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aproveito para avisar vocês que vou tentar deixar um vídeo prontinho amanhã às 9h da manhã, porque a base do São Paulo, tanto feminina quanto masculina, está jogando nesse momento e vou trazer os resultados e também outras informações da equipe principal que acabei deixando para esse vídeo não ficar tão longo. Então, se tudo der certo, te encontro aqui amanhã às 9h da manhã, beleza? Até mais!